Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. E nesse vídeo eu te falo se o Corinthians já negocia com algum outro nome, já tem outro nome em mente, caso o Cuéllar não seja contratado. Eu vou te atualizar sobre o caso Cuéllar, que já virou novela. Vamos também falar sobre o Juan Oliveira, destaque do Corinthians no clássico contra o Santos. Ele vai ser comprado pelo Timão? Vou te passar os valores, os detalhes e o que pensa o clube paulista. Vamos também falar sobre o Santos, que teve técnico demitido após derrota no Clássico para o Corinthians. Odair Helma não é mais técnico do Santos. E quem vem? Estão falando em Fábio Carille. E ainda sobre o Corinthians, Bruno Mendes. O Corinthians está otimista na renovação do jogador, mas e o outro lado? Está interessado? Enfim, vamos falar sobre tudo isso nesse blend imperdível. Eu sou Samir Carvalho, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Lembrando que o nosso blend de informações tem um patrocínio do Diário do Litoral, o Jornal Diário do Litoral, nosso querido DL, e você pode assistir esse vídeo aqui e tantos outros no Jornal Diário do Litoral, tá? Ó, o site é diariodolitoral.com.br, tá? É o nosso DL, hein? Rima, né? Fica bonita a rima, né? Aliás, a maior audiência da Baixada Santista quando o assunto é site, e as redes sociais são as melhores para você acompanhar tudo do litoral. Tem a Gazeta de São Paulo, que é do grupo do DL, gazetasp.com.br, para você ficar sabendo tudo que rola nos clubes da capital, também no estado de São Paulo, no Brasil e pelo mundo, tá? E os vídeos do Café do Setorista você encontra nos sites do DL e também da Gazeta de São Paulo. E não vai faltar também nesse blend o Rei do Café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil. O Rei do Café, meu amigo, só trabalha com café de alta qualidade, hein? 100% arábica, gourmet especial, vai subindo, tá? Os cafés premiados do Brasil, você encontra no Rei do Café. É sensacional, tá? Sempre falei para vocês, né? O tradicional já arrebenta com qualquer café de mercado que existe, porque é 100% arábica e é moído na hora, né? Você quer moído, se você quiser em grãos, também enviado em grãos para sua casa, em qualquer lugar do Brasil, tá? Só que é o seguinte, Rei do Café é caminho sem volta, porque quando você conhece o café verdadeiro, não tem como mais tomar aquele café que é uma bomba para o seu estômago. 10% de descontos, Café do Setorista, né? O cupom Café do Setorista, loja reidocafé.com.br, acessa aí, ganha o descontão, tá certo? E bora lá para você apreciar um cafezão topzera. Deixa o likezão aqui, ó. Vamos começar falando do Santos, que envolve o Corinthians, né? O Corinthians venceu o Santos com tanta facilidade na Vila Belmiro ontem, 2-0, poderia ter sido mais. O Santos dominou o jogo, apesar de algumas defesas do Cássio. Desculpa, o Corinthians dominou o jogo, e apesar de algumas defesas, né, do Cássio, o Santos, na verdade, não demonstrou momento algum que poderia reagir, né, e vencer o clássico na Vila Belmiro. Depois as cenas lamentáveis, bombas no gramado da Vila, mais uma vez isso acontece, né? Vamos ver aí como vai ser essa punição em relação ao Santos, né? A gente já tem aí, né, uma punição prévia, né, podemos dizer assim, do STJD, né, que suspende a torcida do Santos de jogos da Vila Belmiro e como visitante. Ó, a matéria aqui do Igor Siqueira no UOL. O STJD determinou hoje a suspensão temporária da torcida do Santos nos jogos do clube, tanto na Vila quanto em partidas como visitante. Quando o Santos for mandante, a Vila Belmiro será completamente fechada, não sendo permitida a presença dos torcedores, tá? Enfim, a decisão do tribunal vale por 30 dias ou até quando houver julgamento do clube. Aconteceu por causa do adiante dos arremessos das bombas lá, né? Vamos ver se vai ter o Santos vai perder o mando de jogo ainda, alguma coisa nesse sentido daqui para frente. Então a gente precisa aguardar. Por causa de tudo que aconteceu, o Santos perdeu o técnico. O Odair Helma foi demitido, né? Não vinha fazendo um bom trabalho, apesar que a culpa não é só do treinador nunca, mas ele foi demitido. Não é mais técnico do Santos. O Odair Helma deixa o Santos após 34 partidas. Ele foi anunciado no fim do ano passado e tinha contrato até dezembro desse ano. O Santos vai pagar uma multa. Nesse período foram 11 vitórias, 12 empates e 11 derrotas, hein? Aproveitamento péssimo, 44% aí dos pontos disputados. Foi demitido,
tá? E agora o Santos busca um novo treinador. Sabe quem é o nome preferido, né, da diretoria santista? É um velho conhecido dos corintianos, Fábio Carilli, que livrou, né, o Santos já, né, do rebaixamento. É bom lembrar isso, né? O técnico está lá no futebol japonês, na segunda, né, divisão do Japão, foi um dos responsáveis em 2021 de livrar o Santos do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Chegou e fez bem o papel. Agora o Santos tá de olho nele, né? O contrato curto atrapalha para as negociações, tem alguns outros nomes aí, Roger Machado foi oferecido, Rogério Ceni já é um nome mais polêmico, enfim, comenta aqui embaixo. Falando agora do Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Porque o Coringão venceu o Santos, deu uma apaziguada nos ânimos, né? Porque certamente iam correr mais protestos no Corinthians se o Timão fosse derrotado pelo Santos na Vila Belmiro. Agora o Corinthians tenta reforçar o time, tenta ajustar várias situações. Entre elas, o caso Bruno Mendes. Como é que anda o caso Bruno Mendes, né? Hoje uma matéria no GE diz que o Corinthians tenta convencer o Bruno Mendes, né, dando crédito aqui, como sempre, como é justo. O Corinthians tenta convencer o Bruno Mendes de duas formas, alegando que o Corinthians é o melhor lugar para ele como vitrine, né, porque ele já chegou à seleção uruguaia, foi titular, e o Corinthians acredita que pode convencê-lo, né, lembrando que se ele permanecer no Corinthians, né, jogando como titular no Timão, ele vai manter aí essas convocações e engrenar na seleção uruguaia. Outra coisa que o Corinthians pretende fazer para facilitar não colocando uma multa muito alta e uma cláusula, né, que liberando o jogador, claro, para uma caso pinte alguma proposta do futebol europeu já nessa janela agora de julho, tá? Então o Corinthians poderia já renovar com o Bruno Mendes e vendê-lo, tá? Enfim, essas são esses são os argumentos do Corinthians. Não são grandes argumentos, porque ele pode ser convocado em qualquer clube, né? Se ele estiver jogando no Internacional, no Grêmio, no Flamengo, ele pode ser convocado, né? Aqui ele ganhou a posição titular, mais ou menos, ninguém sabe ainda. Se a zaga fugiu e Murilo, ele não é titular, o Fagner emagreceu. Eu conversei com o lado de lá, eles não estão tão empolgados assim como o Corinthians, por enquanto não avançou nada em relação a convencer o Bruno Mendes a renovar o contrato, até porque ele pode simplesmente esperar até o final do ano e ficar com tudo na mão, ele não precisa da liberação do Corinthians para jogar no futebol europeu, ele só teria que esperar 6 meses e ficar com toda a grana, se alguém fosse contratá-lo, né, pagaria aí, não precisava pagar o Corinthians e ele ia morder toda a grana. Então, a situação do Corinthians em relação ao Bruno Mendes, gente, não é fácil não, tá? O Corinthians pode até ter um otimismo, tá? O Corinthians pode até estar otimista em relação à renovação, mas do outro lado, eles não veem o Corinthians se mexer ou melhorar a proposta. Enfim, o Bruno Mendes espera que o Corinthians avance de alguma outra forma, não só apenas com argumentos, porque nessa questão aí, um argumento, que é a seleção uruguaia, que ele já está convocado, e a outra é uma questão de liberar ele agora, sabendo que se ele não renovar e pintar uma proposta agora do futebol europeu, o Corinthians também não vai segurar. Então não muda nada para o Bruno Mendes esses dois argumentos do Corinthians. Então eu fui apurar a situação, né? A gente tem fontes com pessoas ligadas ao Bruno Mendes, temos fontes no elenco, enfim, não preciso falar para vocês, são 18 anos de profissão. E lendo a matéria do GE, eu levei esses assuntos. E a gente apurando o outro lado, não muda nada. Bruno Mendes, né, continua sendo uma negociação, uma renovação difícil no Corinthians. Comenta aqui embaixo o que você acha desse caso. Juan Oliveira, hein? Rapaz, o menino jogou muita bola ontem, já havia feito um belo gol, né, no jogo contra o Cuiabá, um atleta que estava 3 anos sem jogar futebol por conta de várias cirurgias ligamentares, correções de cirurgia, e é bom lembrar também que ele foi descoberto por Vanderlei Luxemburgo, porque se não fosse o Vanderlei e a sua comissão técnica, tá, que ele trabalha hoje, inclusive com profissionais do clube, enfim, o Copertino, o Juan Oliveira hoje não estaria mais no Corinthians e seria dispensado. O Vanderlei
puxou o jogador para treinar, né? E nem precisamos falar do resultado. É um jogador muito dinâmico, que no 1-4-1, jogando por dentro, ele vai e volta. Enfim, agora a questão é contratual, né? O Corinthians fez um contrato curto com o Juan Oliveira até o fim do ano de empréstimo, tá? Só que o atual clube dele, o Metropolitano, que tem, na verdade, que tem os direitos aí econômicos e federativos, né, do Juan Oliveira, é o Metropolitano de Santa Catarina. Ele não vai mais emprestar o jogador, né? Também não dá. O Corinthians tem a opção de compra de 2 milhões de reais, gente. 2 milhões de reais para ficar com mais 60% dos direitos econômicos do jogador. Lembrando que o Corinthians já tem 10%. Então, se o Corinthians pagar 2 milhões, ele vai ter do Juan Oliveira, um jogador jovem de 23 anos. Isso para mim é negócio bom, tá? E o Corinthians vai ter 70% dos direitos econômicos dele. Só que o Corinthians ainda está avaliando, prega cautela, quer ver mais o jogador de perto, o desempenho dele até o final do ano. Por enquanto, o Corinthians não procurou o Metropolitano para comprar o jogador por esses 2 milhões. É bom lembrar que o Corinthians tem a preferência até o último dia do ano. Então, o Corinthians também pode ir com cautela e observar o jogador, enfim, em todos os jogos aí. Eu já compraria, porque tá na cara que o Juan Oliveira é muito bom jogador. E depois nós vamos discutir mais essa questão no Café da Fiel, programa que começa às 18 horas e 30 minutos, tá? O Metropolitano já avisou que não vai mais emprestar o jogador. A ideia é vender o atleta de 23 anos, não vai rolar um novo empréstimo, então o Corinthians vai ter que pagar aí 2 milhões de reais, tá bom? Se o Corinthians não pagar, os cafezeiros pagam. Comenta aqui embaixo. Olha a minha cara, novela Cuejar, né? Meu amigo, jornalismo é isso, é atualizar todos os dias os fatos, tá? Aprende. Olha só, em relação a Gustavo Cuejar, o Corinthians ainda continua negociando com ele. Eu falo aprende porque tem gente, isso aqui é pro Café da Fiel, né? Não posso me estressar num blend, né? Tem gente que acha que não deve ficar falando de Cuejar. Tem um rapaz no Twitter lá que estava discutindo comigo. Pô, todo dia você fala do Cuejar? Não podemos atualizar o torcedor? Enfim, vamos lá. Em relação ao Cuejar, o Corinthians ele fez a proposta de 3 milhões de euros, o Corinthians já decretou que não vai mais aumentar essa proposta e os caras não baixaram. Aí o Corinthians fez o seguinte, né? Começou a sondar outros jogadores no mercado da bola. Não há nenhuma negociação aberta, mas o Corinthians já está de olho em alguns jogadores e deve, né? Caso o Al Hilal nos próximos dias não amoleça mais e não chegue no valor que o Corinthians quer pagar pelo Cuejar, os 3 milhões de euros, o Corinthians pode abrir negociações com outros jogadores. Lembrando, nada está definido, a negociação com o Cuejar não está encerrada, tá? Simplesmente ela está parada, porque o Corinthians chegou no Al Hilal e avisou, não vamos pagar mais do que 3 milhões de euros. É até aqui, é onde nós conseguimos chegar, e foi a única proposta que o Corinthians fez até agora. O Al Hilal, pelo contrário, que pediu 6 milhões de euros no início, já reduziu algumas vezes a pedida, mas não chegou ainda nos 3 de euros, eu não sei se vai chegar. É por aí que parou. Tá aí, ó, a negociação tá parada aí. Não tem que já fechou, não tem que não vai acontecer, tá? É uma negociação e a verdade é essa. Agora, fora isso, quando se passa a olhar outros nomes, porque antigamente estava obcecado, né, somente no Cuejar. Então tá certo, tem que olhar outros nomes, outras possibilidades. O torcedor corintiano até sugere muitos nomes, mas o Corinthians só estava obcecado até ontem, não sei, quando começou a observar os outros nomes, eu fiquei sabendo hoje, quando estava obcecado somente no Cuejar. Eu acho que o caminho é esse. Continua aqui negociando, quem sabe o Al-Hilal amolece e você vai lá em busca de outros jogadores no mercado também. É isso. Simples, rápido, objetivo, tá certo? Comenta aqui embaixo aí o caso Cuejar, deixa o like aqui, porque tem bastante coisa nesse blend, tá bom? Te espero às 18 horas e 30 minutos no Café da Fiel, meu amigo, ó, clube de membros, ó, escolha o melhor plano aí, bora pro clube de membros, Quai, vídeos curtos a todo momento, deixa o likezão, até o próximo vídeo, até o próximo café, até o Café da Fiel, valeu.